Vamos imaginar uma pessoa que tem recursos, que tem dinheiro. Ela procura um cirurgião, ele coloca um esfíncter artificial que custa 40 mil reais e ele 40 gasta mil reais? 40 mil reais a peça. O Sistema Público de Saúde não oferece isso. Então, se ele tiver recursos, ele vai para esse caminho, os gastos. Há pessoas que têm, por exemplo, muita atividade da bexiga, se chama hiperatividade, vão ao banheiro toda hora, de hora em hora, acabam se molhando. Essas pessoas se beneficiariam com remédios. O problema desses remédios é que eles custam na ordem de 150 a 200 reais por mês. E nós estamos falando de uma classe relativamente desfavorecida, ou seja, quando você fala em tratamento da incontinência urinária para quem não tem recursos, é muito precária essa situação. Como é que funciona esse esfíncter aí? Você coloca ele aonde? Você coloca o esfíncter artificial em redor da uretra, né? Você abraça a uretra com o esfíncter artificial, ele é importado, é americano. Como é que ele funciona? A gente coloca uma certa pressão nesse cuff, nessa bolsinha que envolve a uretra, até que a perda se iguale, entendeu? De modo que a pessoa faz força e não perde. Isso é uma regulagem técnica. Tanto no homem quanto na mulher? Porque na mulher a uretra é pequenininha, né? Nos dois. É muito mais utilizado no homem. Agora, na mulher, há outros recursos, porque a mulher que perde urina, por exemplo, por incontinência urinária de esforço, tem cirurgias que consertam isso. Você não precisa colocar um esfíncter artificial. Há os chamados slings vaginais ou pubovaginais, que você coloca uma fitinha e conserta a maior parte das mulheres. Ou seja, um grande contingente de pessoas que têm perdas urinárias pode se beneficiar, sim, e podem ficar totalmente curados. No entanto, existe um percentual de pessoas que, ou por falta de acesso, ou pela natureza da doença, terão que usar fralda. Tá. E se você não pode usar esse esfíncter? Você faz uma adaptação. Você pode colocar um esfíncter que foi desenvolvido e aperfeiçoado em Jaú, estado de São Paulo, no Hospital do Câncer de Jaú, por um grupo de urologia muito competente. Esse esfíncter, ele é mais barato, ele está sendo usado há relativamente pouco tempo, com resultados bastante razoáveis, de modo que nós podemos, vamos dizer, improvisar, como bons latinos, e deixar de gastar esses 38 mil reais. Tá, e a maneira dele funcionar é a mesma? É semelhante. Ele fica lá na uretra também? Comprimindo a uretra, há uma resistência aumentada e para de perder. Agora, o que eu não entendi bem é o seguinte, nesse importado, que é caro e tal, ele é eletrônico, alguma coisa? Ele tem algum sinal? Não, ele é totalmente mecânico, não tem nada de eletrônico. É mecânico, cheio de peças, há um reservatório de líquido que alimenta aquela tensão e aquilo pode ser regulado. E né? esse brasileiro é parecido? O brasileiro é diferente, não tem reservatório nenhum, é simplesmente uma compressão da uretra perineal, da uretra bulbar, na verdade, comprime a uretra contra as estruturas fixas da pelve. Então o indivíduo tem uma resistência maior. Ou seja, para urinar, ele tem que fazer força para vencer a resistência. E os custos? São incomparavelmente menores. Quanto custa né? esse brasileiro aí? Ele, na verdade, é feito com coisas assim... do centro cirúrgico, que são comuns, um pedacinho de DACO, um pedacinho de tela. Praticamente ele grátis. Não custa nada, praticamente. E você pode fazer isso e funciona bem? E funciona, ele funciona em 60% a 70% dos casos, ou seja, não é tão eficaz quanto o esfíncter artificial, que chega a 90%. Agora, a questão da perda urinária pode estar associada também à infecção urinária crônica, né? Pode ter N razões. A incontinência urinária pode vir de doença neurológica, doença urológica, infecção. Porque às vezes as pessoas não têm ideia da infecção urinária crônica, né? Eles sentem a urgência urinária, tem que urinar imediatamente, e isso não necessariamente é infecção ou normalmente pode ser a própria infecção? Quando é infecção a gente fica feliz, né? Porque tem conserto. O problema é que a maior parte das vezes não é. 17% da população pesquisada, que é um número bastante aceitável, porque combina com os 15% dos americanos da terceira idade, tem uma chamada bexiga hiperativa, que quer funcionar mais vezes autonomamente. Essa bexiga hiperativa provoca perdas urinárias, urgência, a pessoa corre ao banheiro, isso se resolve com remédio, não é com cirurgia. Quando é uma infecção, você resolve com antibiótico, às vezes de maneira até simples. Tá, muito bem. E a outra coisa que nós falamos também da investigação sua é a questão das disfunções sexuais, né? As curas são sempre emocionais, como é que é a história? Não, no homem tem a famosa utilização dos medicamentos que favorecem a ereção, né? O famoso Viagra e outros derivados do mesmo sentido. É recomendável, é usado, as disfunções são sempre tratadas medicamentosamente ou psiquicamente? Quando você tem uma disfunção sexual masculina, de ereção, uma disfunção erétil, você começa com uma dessas 5 drogas que tem no mercado.
Cialis, Viagra, Levitra, Vivanza e Eleva. São as 5 drogas que tem no mercado. São todas elas... São parecidas, todas elas. São da mesma família, tem uma aplicação igual. Com riscos... E riscos baixos. São remédios muito bons, muito seguros e caros. Então, muito o que acontece? caro, né? Quando você pega um indivíduo aposentado, idoso, que tem dificuldade financeira, crônica, você fala que vai dar um remédio que custa 40, 50 reais cada comprimido e o sistema de saúde pública não fornece, nos Estados Unidos fornece há pouco tempo. Começou a fornecer lá. Aqui no Brasil está longe esse dia. Então o indivíduo fala, doutor, aquela amostra que o senhor me deu foi maravilhosa, mas eu posso ter mais amostras? Não tem. Então o problema de tratar a disfunção sexual é custo. Se você vai tratar com droga, é caro isso aí. Agora você fala, bom, e na disfunção grave? A disfunção grave você tem a prótese peniana, que você coloca a prótese, o sistema público de saúde em geral oferece isso e é diferente. Você pega um indivíduo, por exemplo, diabético, há muitos anos, com uma impotência orgânica, não tem ereções, mas você coloca a prótese cirúrgica e tem um resultado muito bom. E uma prótese é fornecida, de modo geral, há uma indústria nacional que faz isso. Mas a prótese resolve o problema, vamos dizer assim, do paciente? Quer dizer, uma prótese peniana favorece uma relação sexual tanto quanto o uso de uma medicação? Sensibilidade e tudo? Quando a disfunção erétil é grave e não responde mais às drogas, que chega esse momento, não responde mais. No diabético é comum que ele vai até o fim, depois não tem mais nada para dar para ele. Aí a prótese é uma situação excelente, quando é bem indicado. O que acontece é que muita gente exagera na indicação da prótese. Eu já vi muitas vezes indivíduo com uma disfunção sexual psicogênica temporária com uma prótese. Caramba. Não, e tem uma idade para você indicar isso, né? Evidentemente, né? Tem. A idade não conta tanto, mas é importante a maturidade do indivíduo, o diagnóstico bem estabelecido, porque a prótese é uma coisa irreversível. Pôs é para ficar. E é uma cirurgia. Não dá para você retirar mais. Não, o indivíduo fica dependente da prótese porque você destrói o tecido erétil quando põe a prótese. Então a prótese é o último degrau. Como é que ela funciona? O indivíduo fica eternamente com ereção? Como é que funciona? A prótese mais comum e mais barata, que tem no Brasil, tem na Argentina também, é uma prótese que é rígida, né? É um tubo rígido, então o indivíduo fica com uma ereção. Então é uma prótese que ele não tem como esconder a ereção que ele tem. Ele fica com a glande murcha, mas o pênis ereto. Então ele não pode, por exemplo, tomar banho publicamente, então, porque é constrangedor. Existe uma prótese cara, importada, de 2 ou 3 volumes, que ela é inflável. O que acontece? O indivíduo só tem ereção quando ele quer. Aí ele provoca essa ereção, tem uma ereção boa, como a outra prótese. Provoca com algum tipo de uma espécie de um botãozinho que ele tem dentro do escroto, debaixo da pele, quer dizer, é uma coisa imperceptível que ele aciona. Agora, a relação disso com o desejo sexual, ele tem que ter o desejo para usar isso, né? Esse é um problema difícil às vezes de resolver. Sem dúvida, tem que ter o desejo, tem que ter uma motivação. Como é que você vai colocar a prótese num indivíduo que às vezes não tem nenhum desejo? Rompemos já o nosso tempo aqui, acabou o terceiro bloco, estamos indo para o último bloco do programa. Fique conosco, vamos fechar com alguns dos problemas sérios da urogeriatria. Até já. Então, último bloco do programa dessa noite, estamos falando de urogeriatria, falamos aqui de disfunção sexual, de problemas urinários, de problemas de infecção genital, falamos de homens e de mulheres. E vamos terminar agora conversando com o Dr. Lísia sobre a situação geral dessas pessoas, né? Nós falamos da disfunção sexual, Lísia, e falamos bastante da questão física, né? Da questão biológica, do uso de medicamento, do uso de prótese e tal. E como é que fica a parte emocional? Mesmo nas pessoas de muita idade, a parte emocional é importante. Você recomenda apoio psicológico, psiquiatra, às vezes drogas ajudam. Que drogas, de uma maneira geral, pode interferir também com a disfunção sexual e que o idoso usa, por exemplo? Hipotensores, né? Remédios para pressão arterial, né? Remédios para controlar a pressão geralmente são deletérios, né? Prejudicam a função sexual, mas tem que usar. E os mais sofisticados e muito mais caros são aqueles que prejudicam menos. Então é um círculo vicioso, né? Quanto mais pobre, pior o remédio, maior a disfunção. Mas essa questão psicológica é muito bem colocada por você, Martins, porque há uma tendência natural no envelhecimento, pelas perdas de parentes, de amigos, etc., há uma tendência à depressão. Você imagina um indivíduo que está envelhecendo, empobrecendo, está usando fralda, cheira a urina,
tem uma autoestima baixa, não sai mais de casa, se isola. As pessoas, né, em volta, né? Ficam... ou uma pessoa que está sem condições de colocar aparelhos de audição, ela vai se isolando cada vez mais. Então é fundamental. Essa sua pergunta, ela é a principal, na verdade, porque o idoso é muito desrespeitado, de modo geral, na sociedade e nos serviços públicos de saúde. Vamos falar assim, quer dizer, não se dá o devido